Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Estão prontos para assistir a nossa aula de hoje? Então fiquem atentos, prestando atenção na nossa aula, nosso conteúdo, que a tia também vai corrigir a nossa atividadezinha hoje. Então, sempre prestando atenção. A tia manda as atividades para casa e corrige sempre nas nossas aulas. Sempre no finalzinho do capítulo, a tia está corrigindo a nossa atividade, tá bom? Então, fique atento. Meus amores, nós vamos dar continuidade à nossa aula falando do relevo. Eu já falei a definição de relevo para vocês, mas novamente eu vou lembrar vocês a definição de relevo, o que é relevo. É um conjunto das formas existentes na superfície da Terra. Então, são as formas que a superfície da Terra apresenta. Aí, estou mostrando as fotos para vocês. Tem uma foto de uma montanha, de um vale, de um planalto, de uma planície. Essas são as formas de relevo que a superfície apresenta. O que são planícies? É uma forma de relevo. É uma superfície plana de baixa altitude. Observa aí que ela é baixa, de baixa altitude. Mostrando aí para vocês a planície amazônica, localizada na Amazônia, que é a maior do Brasil. A planície amazônica é a maior planície do Brasil. Nós temos o planalto, que é a superfície de terras altas em relação aos terrenos que circundam. Esses são planaltos. Essa foto aí é mostrando para vocês que é a Chapada do Araripe, localizado no Ceará, Piauí e o Morro da Fumaça. Essas três representações aí mostrando para vocês que é a Chapada do Araripe. Ela fica localizada no Ceará, também no Piauí, é chamada de Morro da Fumaça. Temos aí as formas de planaltos, planície, depressões, a montanha. Todas essas formas de relevo, meus amores, ficam acima do nível do mar. Tem outro tipo de relevo que eu falei para vocês. Tem a montanha, são grande elevação do terreno, elevação menor é chamado de morro, elevação menor. Quando dizem uma grande elevação, é uma montanha. Quando nós falamos de elevação menor, é um morro, uma colina ou uma serra. Nós também temos uma representação de relevo aí, que é uma ilha. É uma porção de terra cercada de água por todos os lados, meus amores. A ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Olha, observe, é uma porção de terra. Todos os lados aí, ela tem água. Além disso, pessoal, nós temos a cordilheira, que é um conjunto de montanha relacionada entre si. O vale, terreno menos elevado, localizado entre montanhas ou morro, que você observa aí, essa imagem aí, que fica o vale fica entre montanha ou morros. O vale. As depressões são terrenos que possuem altitude rebaixada em relação às áreas que estão ao seu redor. Então, essas são as formas de relevo. O que são relevos? São as formas que a superfície terrestre apresenta. E quais são as formas? Nós temos a planície, o planalto, montanha, serra, o vale, o monte, ilha. Primeiro, o que é relevo? Relevo é um conjunto de formas que sobressaem na superfície terrestre. É um termo usado para assinalar diferenças de altitudes, altos e baixos, de volume, acúmulos de rocha ou não, e as formas da superfície, cumes, planos. No Brasil, o relevo é constituído principalmente por planaltos, planícies e depressões. Os planaltos são terrenos relativamente planos, situados em altitudes mais elevadas, como o Planalto Central. As planícies são as formas de relevo mais recentes no tempo geológico, essencialmente planas e com baixas altitudes, como a planície do Pantanal. Já as depressões são caracterizadas pelo rebaixamento repentino do relevo, com a altitude mais baixa do que as áreas em volta. Um exemplo é a depressão amazônica. Mas qual é a utilidade do relevo para o nosso dia a dia? É saber o clima de uma região. Como? O relevo pode interferir no clima de uma região.
uma vez que a superfície terrestre pode impedir a passagem de massas de ar, provocando chuvas no local. Um bom exemplo disso são os brejos de altitudes, como o Planalto de Borborema, situado no Nordeste. Localizado numa região muito seca, o Planalto se diferencia em um clima úmido e uma vegetação tropical. Isso se deve ao relevo acidentado do Planalto, que cria uma barreira às massas de ar vindas do oceano, provocando chuvas e criando um clima úmido, com marca e a floresta no local. Agora, meus amores, vocês prestem atenção que a tia vai explicar a tarefinha que foi para casa. Então, sobre o que, tia? A tarefinha sobre as formas de relevo. Além dessas formas de relevo que a tia apresentou para vocês, tem outras formas de relevo também, que vocês também podem estar acompanhando o livro de vocês. Nós temos, na primeira questão, as principais formas de relevo da superfície terrestre. Aí você vai colocar aqui, planalto, planície, depressões e montanhas, que são as principais formas de relevo. Aí você vai observar essa imagem aqui, na segunda questão, e preencher com as principais formas de relevo. Você observe que a nossa principal forma de relevo, que está aqui essa de baixo aqui, uma das principais formas de relevo, ela apresenta terras com pequenas altitudes e planas, ou apenas levadas ou onduladas, que é planície. E o planalto, tia, apresenta terras mais elevadas do que a planície. E as depressões? As depressões, meu amor, são terrenos que possuem altitudes rebaixadas. Ó, você está observando, ó, altitude rebaixada em relação às áreas que estão ao seu redor. Você pode observar que ela está bem baixa aqui, ó. Terrenos com altitude rebaixadas. Aí nós temos essa outra forma de relevo, que as montanhas são grandes elevações de terra no Brasil. Não há ocorrência recente de montanhas. Então, o que são montanhas? São grandes elevações de terras. Você observou que aqui são grandes elevações de terra. Nós temos, na terceira questão, de acordo com as características, grande extensão de terreno, geralmente plana, e mais baixa que as terras vizinhas. Se é mais baixa do que as terras vizinhas, qual é? Superfície elevada, plana ou ondulada, bastante desgastada pela erosão. São chamadas de depressões. Grandes elevações de terreno são as montanhas. Regiões mais baixas em relação às terras vizinhas. Se é mais baixas do que as terras vizinhas, qual é? Então, meus amores, vai ficar planalto, depressões, montanha e planície. Na quarta questão, meus amores, é para você completar com essas palavras: monte, montanha, planalto, serra e ilha. É terreno mais ou menos plano, porém mais elevado que as planícies. Aí você vai ver qual é a palavrinha que está correta para colocar aqui. É uma pequena elevação de terra. É uma grande elevação de terra. Então, você pode estar olhando no seu livro. Você pode estar olhando na página 28 e 29 do seu livro, que tem as formas de relevo, tá bom? Na quarta questão, é para você colocar a palavrinha correta. Ah, tia, mas tá tudo virado essas palavrinhas. Mas olha o segredo, você, com a ajuda de um espelho, desvire as palavras. Então, você vai colocar o espelho aqui,
Você pega um espelho e coloca na tarefinha que você vai ver a resposta certinha para colocar no quadro, tá bom? Nós temos o Pico da Neblina, Planalto, Amazônica, Relevo, Litorâneo. Então, você vai colocar o espelho que você vai descobrir a palavrinha correta para colocar nesses quadrinhos aqui embaixo, tá bom? Essa é a nossa atividade que vai ficar para casa, para você responder em casa, com a ajuda do papai, da mamãe, ou na aula de reforço. Certo? Até a próxima aula, meus queridos.